E aí galera, beleza? Quem fala é Adriano Genini com mais uma aula para o blog do Instituto. E hoje eu vou tentar esclarecer uma dúvida que com o passar dos meses e principalmente do uso do Flash Catalyst foi uma dúvida que cresceu na mente de várias pessoas. Afinal, qual a diferença do Flash Catalyst para o Flash, o Flash convencional, digamos assim, o Adobe Flash? Então é importante você saber a diferença, porque quando você começa a usar o Flash Catalyst, você acaba meio que viciando, porque é bem prático, você consegue criar um site rápido, mas aí você começa a querer os recursos do Flash dentro do Flash Catalyst, e é aí que você percebe as limitações. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo novo aqui, ó, Create New Project, eu vou criar um projeto Flash Catalyst mesmo, tá? 800 por 600, ok. E aqui no Flash, eu vou criar um arquivo Action 3, tá? Então, vamos entender algumas coisas. Primeiro, é bacana você entender qual é a finalidade do Flash Catalyst e qual é a finalidade do Flash. O Flash é um software de animação que, além de possuir altos recursos profissionais para a criação de animações para a web, possui recursos de vídeo também, não ao nível de um software específico de vídeo, e possui também integração com uma linguagem de programação fantástica que é nativa dele, chamada ActionScript, que no momento em que eu gravo essa aula, a versão mais recente do ActionScript é a versão 3.0. É um software capaz de criar tanto animações quanto aplicações para todas as plataformas. É possível você criar para mobile, é possível você criar para PC. Em PC é possível você criar para Linux, para Mac, para Windows, que é um sistema operacional ainda mais usado. E você tem o poder de integração com diversos softwares de Adobe, como Illustrator, Photoshop e etc. Aí você pode pensar, bom, mas a maioria das coisas que você falou tem no Flash Catalyst? Vamos lá. Você não tem ações ActionScript nativamente no Flash Catalyst. Essa já é uma enorme diferença. Segunda grande diferença, você não tem a mesma timeline que você tem no Flash. O Flash Catalyst possui uma timeline muito diferente e que não tem o poder de você criar quadros-chave, de você animar objetos como você anima no Flash. Então, o Flash Catalyst ele é extremamente útil quando você quer criar, por exemplo, um hot site. O que seria um hot site? Vai ter um evento na sua cidade, vai ter um casamento, por exemplo, e você quer colocar os avisos, a data do casamento, o horário, algumas fotos. Esse tipo de situação, o Flash Catalyst atende perfeitamente. Por quê? Porque como ele não tem a liberdade de efeitos que o Flash tem, ele tem uns efeitos prontos, que são as transições, você consegue criar uma coisa rápida. Ao mesmo tempo, chega um ponto em que você já usou tanto aqueles efeitos que você quer ter mais liberdade, que é o que o Flash proporciona. O Flash você pode criar do jeito que você quiser, com o efeito que você quiser, e dependendo da sua criatividade, você vai conseguir criar novos efeitos que até então ninguém havia criado, coisa que você não tem essa liberdade dentro do Flash Catalyst. Outra coisa interessante de você saber é que no Flash Catalyst a função dele ele não foi criado especificamente para sites. Então, muitas pessoas que tinham dificuldades no Flash correram para o Flash Catalyst e acabaram encontrando alguns problemas posteriores, como por exemplo, qual a finalidade básica do Flash Catalyst? Primeira e mais importante, permitir que você crie componentes para aplicações. Você trabalha em uma empresa onde a sua empresa oferece o serviço de criação de sistemas, por exemplo, usando o Flash Builder, o antigo Flex. Então, você tem os componentes, quando eu falo componentes, entenda barra de rolagem, caixa select, checkbox, botões rádio. Então, tudo isso você tem lá, só que você tem aquela coisa padrão, aquela coisa seca.
E às vezes você está criando, por exemplo, um formulário de cadastro para surfistas. Acho que é um exemplo muito bacana esse. Então você tem um cadastro para surfistas, você tem aquela coisa metódica, que é a caixa de texto, que é o botãozinho. Então, poxa, você quer criar uma coisa personalizada, você quer que a barra de rolagem seja uma coisa bem estilo praia, coqueiros. Você quer que o checkbox seja uma casa de praia. Você quer que o outro botão tenha o formato de uma rede. Isso é possível fazer no Flash Catalyst. E essa é a função principal dele. Você pode criar isso aqui. Você desenha, por exemplo, você quer criar um botão, uma barra de rolagem no formato de uma rede, por exemplo, de um coqueiro a outro vai ser a barra de rolagem. Então, você desenha isso no Illustrator, por exemplo, traz para o Flash Catalyst e consegue fazer. E depois você exporta como um objeto para a biblioteca diretamente para o Flex ou Flash Builder. Então, isso é uma coisa que para você fazer no Flash já não é interessante e você vai ter muito trabalho. Aqui é extremamente fácil. Lá no Flash você não tem o poder de personalizar um componente como você tem aqui. Você quer criar um site rápido, o Flash Catalyst é fantástico. Mas para você adicionar programação, para um formulário de contato funcionar, aí você já precisa exportar a biblioteca de componentes para um Flex e usar ActionScript 3, por exemplo, para fazer funcionar. Outra limitação do Flash Catalyst é que, ao contrário do Flash, você tem limites. Por exemplo, você não vai conseguir criar uma animação com 50 states. Quando você começa aqui, ó, você vai adicionando, vai adicionando, vai adicionando. Chega uma hora, olha lá, você só pode criar apenas 20 níveis, ou seja, 20 estados que ele chama, as páginas ele chama de states, de estados, para esse nível. Aí você tem que começar a trabalhar um nível dentro de outro nível. No Flash, eu posso ter quantas cenas eu quiser, quantas camadas eu quiser, tá? Eu já fiz testes até cansar e não atingir o limite. Uma coisa que eu sei é que existe limite de quadros. O último teste, a última versão que eu consegui atingir esse limite, você tem um limite de 16 mil quadros, mas enfim. Hoje você, para criar uma animação a esse ponto, é uma animação realmente grande, mas você não tem esse problema de limitação que você tem aqui. Outra grande vantagem do Flash Catalyst é para você criar protótipos. Aí você fala, poxa, mas como assim protótipos? Vamos lá. Você está fazendo um orçamento para o teu cliente e você está fazendo um orçamento, vamos colocar aí, relativamente alto, dependendo da região. Então você está fazendo um orçamento de um site mais um sistema de aproximadamente 10 mil reais. A gente sabe que hoje em dia não é comum pessoas que fazem sites a 10 mil reais. A gente tem uma média bem mais baixa, mesmo falando a nível nacional. Então, poxa, se você está indo fechar um projeto de 10 mil reais, é bacana você criar um protótipo, ou seja, você criar uma animação que mostre como o site vai funcionar. E você pode fazer isso no Flash Catalyst extremamente rápido. Coisa que para você fazer no Flash já vai ser bem mais demorado. Você não vai fazer um hot site ou um protótipo em 1 hora, por exemplo. E aqui no Flash Catalyst você consegue fazer isso. Então, é interessante você ter muito bem definida essa visão. Quando você precisar de um protótipo rápido, quando você precisar de um hot site simples, sem muito recurso, sem formulário de contato, quando você precisar criar componentes para o seu sistema, para o seu programador Flash, em Flash Builder ou em Flex, usar, o Flash Catalyst é perfeito. Quando você quiser liberdade, quando você quiser criação, quando você quiser programação em ActionScript, cenas, isso você precisa usar o Flash. Só para a gente encerrar, vou desfazer aqui e vamos criar uma animação simples. Eu quero um botão. Deixe-me colocar preenchimento. Vou colocar aqui vermelho. Eu quero que isso aqui seja um botão. Bom, aqui eu já tenho a opção, ó, botão. Ok? Se eu vier aqui em Project Library, eu tenho aqui, ó. Ok? Tranquilo.
Deixa eu ativar mais um painel. Ok. Depois eu vou mostrar aqui o código para a gente ver a biblioteca já exportada. E aqui eu vou criar um retângulo no Flash. Vamos analisar algumas diferenças básicas em uma propriedade bem simples. Quando eu crio um retângulo, eu tenho uma série de recursos de tratamento, de contorno, etc, etc. Quando eu crio aqui, eu tenho basicamente contorno, preenchimento e opacidade. Claro, eu tenho aqui arredondamento, corners, etc. Bacana. Converti ele em botão. Vamos analisar depois que eu converto ele em botão. Vou pressionar aqui F8, botão, OK. Aqui eu já posso instanciar ele, posso abrir meu painel de ActionScript e posso criar o que eu quiser através de ActionScript. Eu já não posso fazer isso aqui. Se eu quero fazer uma animação, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero fazer ele andando daqui para cá. Então, poxa, eu estou na timeline, mas como é que eu faço para criar essa animação? Eu tenho a opção de adicionar interação, que pode ser um play, pode ser um go to, play vídeo, pause, stop, acabou, você está totalmente limitado. No Action não, lá no Flash eu posso criar uma série de coisas, né? O Action é tão poderoso e tão extenso que não tem nem como descrever em uma aula o que você poderia fazer, mas aqui é fácil. Olha a limitação que você tem. Aqui no Flash eu posso simplesmente, no meu estado, no meu palco principal, vir aqui no quadro 20, botão direito Insert Keyframe e arrastar ele. Vou criar um Classic Twin aqui. Ó, eu tenho uma animação. Aqui no Flash Catalyst, eu já vou duplicar esse estado, tá? E nesse estado eu vou colocar ele aqui. E no primeiro eu vou voltar ele. Então aqui eu vou colocar nesse botão uma interação que vai ser um play. Vamos colocar aqui. Quando clicar, ó, tem uns eventos aqui. E no Action tem muito mais eventos. Tá? Eu vou dizer que ele vai para o 2. Ok. E aqui eu tenho, ó, transição suave, que seria o efeito de transição. E eu posso configurar do 1 para o 2 ou do 2 para o 1. Ó, do 1 para o 2. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Se eu clicar, ele foi. Já que no Flash, eu tenho uma animação de verdade que gera um loop. Você vê que são softwares, para falar a verdade, muito diferentes. O grande detalhe é que muita gente acabou visualizando uma forma mais fácil de fazer sites em Flash, mas eu espero que após essa aula você tenha entendido bem a diferença de um para o outro e que a partir de agora você já sabe, que quando você quiser tal recurso, você vai usar o Flash Catalyst. Quando você quiser um site mais robusto, programação Action, enfim, você vai para o Flash. Se você está trabalhando numa empresa que a galera desenvolve em Flash ou Flex, você sabe que você pode usar o Flash Catalyst para criar os componentes personalizados e mandar para sua equipe.